Programa delicado e eu, como sempre, tentarei ser muito educado, até porque já recebi feedbacks de colegas aqui que ficaram chateados com alguns reacts. E aí depois eu refleti, eu falei, qual é o propósito do programa? É esculachar os outros? É fazer o que eu não gosto que fazem comigo? Ou é tentar pegar o que as pessoas discutem por aí e reagir argumentando em cima, não tripudiando, tirando onda e querendo humilhar ninguém, entendeu? Então é um desafio, porque às vezes, por mais educado que você seja, pode parecer deboche, né? Mas eu espero não passar essa impressão. Então, feito esse desabafo, roda a vinheta aí. Fala, moçada, beleza? Polêmicas React na área, dando bons resultados, diga-se passagem, e pegando um assunto delicado, Mundial de Clubes. O Ivan Moré, que, putz, é um cara super experiente com televisão e tal, ficou muito tempo na Globo, né, e hoje faz os seus conteúdos próprios, tem um programa muito legal lá na Rede TV, junto com o Marcos Assunção, com a galera e tal. Ele deu uma opinião bem fora da curva com relação à Copa do Mundo de Clubes, que tá no hype, né, a galera aqui no Brasil, pelo menos, a gente comprou muita ideia, a gente tá empolgado com a competição e tudo, mas o Ivan veio com um outro olhar que causou um alvoroço na rede social vizinha. Ele fez um Reels metendo o pau na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ouvir. Eu nunca vi todo esse vídeo, mas eu vi trechos. Pergunta pra você. Você tá assistindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Tô. Fala a verdade. Tô. Eu não entendi o estilo aqui, mas eu achei uma estética diferente do vídeo, né? Ali meio executivo e tal, com essa parede de cimento queimada e tal, um pouco mais distante, né, do que normalmente você faria ali um selfie e tal. E aí começa o vídeo bem, perguntando, você tá vendo a Copa do Mundo de Clubes? A resposta óbvia é dizer, ele tá esperando que você diga sim, porque aí ele vai vir com a informação que você não tá esperando, ou o ponto de vista que você não está esperando. Aqui, na construção de um Reels, ele está retendo a atenção. Isso é importante. Estádios estão vazios. E a FIFA está fazendo de tudo, cara. Promoção. Se você comprar ingresso agora, você tem direito de comprar jogos para a Copa do Mundo do ano que vem lá nos Estados Unidos. Tá funcionando? Não tá. Não tá vendendo ingresso. Por quê? Porque o torneio é artificial, gente. Aqui, até agora, aqui, vamos lá. Eu não estou concordando nem discordando, eu estou avaliando. Até aqui ele não falou nenhuma barbaridade, fora a frase do torneio artificial, aí eu vou falar dela já já, mas realmente assim, a FIFA vendeu menos do que imaginava, ela fez várias promoções, ela baixou o preço do ingresso, os estádios não estão lotados, isso é um fato, mas era um risco nessa época do ano, nos Estados Unidos, com uma parada que tem a ver com clubes e não com seleções, né? Que é diferente da Copa do Mundo dos Estados Unidos, foi um sucesso. Ela foi maravilhosa e provavelmente a do ano que vem vai ser também, porque a Copa do Mundo é uma parada já consolidada. A Copa do Mundo de Clubes, ela é uma tentativa, ela é uma ideia já muito antiga. E que a FIFA já tentou, em 2000 teve a Copa do Mundo que o Corinthians ganhou no Rio e tal, e foi um sucesso, né? Os estádios cheios e tal, por mais que a gente mesmo tenha sabotado um pouco a competição, né? Desvalorizando, dizendo que os europeus não estavam nem aí, não sei o quê, mas assim, que realmente não é um sucesso de público presente nos estádios, até porque são estádios que nem todos têm o futebol como foco, então são estádios gigantescos, 70 mil lugares, né? Difícil entupir os estádios toda hora. E os Estados Unidos também têm passado por uma situação, o Trump é um governo que dificulta muito a imigração, a questão agora visto não está mais tão fácil, então não é mole tu ir para os Estados Unidos aqui e ali, então tem uma situação diferente ali. Somado a isso, é um campeonato novo. Artificial, aí eu discordo, sabe por quê? Porque todo produto ele é criado, pô. Tipo assim, a Copa do Mundo ela foi inventada, a Liga dos Campeões da Europa ela foi inventada, a Libertadores ela foi criada, elas surgiram assim. E nem todo torneio, quando começou, ele emplacou de vez. A Copa do Mundo demorou a ter os europeus comprarem a ideia ou a de fato se consolidar como um torneio. Não foi no primeiro. No primeiro teve uma galera que não quis nem vir. Então a parada do torneio artificial eu discordo, porque é um negócio, é um produto e todo produto é criado, pô. Ele não surge sozinho.
Essa parte eu não concordo, não. Você já notou a diferença de nível entre os times? O que foi o 10-0? 10-0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Espetáculo totalmente fake, comprometido. Um time de estrelas contra um time de semiprofissionais. Aí eu acho que o Ivan erra aqui, porque a parada da Copa do Mundo é ser democrática, né? A gente já viu algumas goleadas bem acachapantes na Copa do Mundo de Seleções, algumas diferenças muito grandes. A gente já viu em Olimpíada, por exemplo, atletas que, assim, claramente não tem condição, mas estavam ali porque pelo índice se classificaram e tal. Tem uma cena clássica, acho que na Olimpíada de 2008 ou 2012, que é o rapaz lá nadando. Ele claramente era um nadador amador praticamente, mas era o representante do país dele. E foi super bonito as pessoas acompanhando ele dando lá as 2, 3 voltas na piscina, sei lá, para participar, para estar ali presente em uma congregação mundial de exaltação ao esporte, ao espírito de superação e tal. Então, assim, o Auckland City é um time semi-amador? É um time semi-amador. Mas dentro dos critérios de classificação, ele está lá, ele está apto a jogar o campeonato. Existe a diferença, existe, mas a regra do campeonato não é esse abismo e não tem sido. Eu sei que o Ivan gravou esse vídeo logo no começo do Mundial, mas de lá pra cá a gente tá vendo a vida dos europeus. Ela não tá mole, tá pau a pau, os sul-americanos estão bem pra caramba, o Al Hilal empatou com o Real Madrid. Então, assim, essa diferença na prática não tá sendo vista. O 10-0 do Bayern é uma exceção total. E depois disso, inclusive, o Auckland City empatou com o Boca. Continuou sendo um time profissional contra um semi-profissional, mas foi 1-1 o jogo. E é um momento super mágico pros caras. O cara que fez o gol vai ser professor, né? Ele quer ser professor. Ele não vai esquecer mais nunca isso. Eu acho uma baita história, não tem nada de artificial aí pra mim. Pelo contrário, eu acho que o espírito do esporte tem isso aí também. Na Champions a gente já viu equipes muito mais fracas que as outras e goleadas acachapantes na Liga dos Campeões, por exemplo. Então, nesse ponto eu discordo dele, assim. Usar isso como argumento não é bom, não me convence. Isso sem contar uma competição que arrebenta os jogadores, né? Por quê? Por causa do calendário. Os caras já enfrentaram uma temporada exaustiva e a FIFA, né, vai lá e mete um torneio gigante no calendário. Isso aumenta o risco de lesão, desgaste físico, desgaste mental. Isso pode comprometer carreiras de jogadores. Mas aí, cara, é difícil, porque, assim, os jogadores, uma parte realmente não queria o campeonato, uma parte da La Liga não quer ainda até hoje, os jogadores reclamaram, é verdade, mas ano que vem tem Copa do Mundo e ninguém fala isso da Copa. O risco de lesão, de comprometer a carreira dos caras é o mesmo. Só que hoje a Copa do Mundo está consolidada, grandona. Talvez daqui a 30 anos a gente olhe para esse momento e fale, ali era a semente de algo muito grande. Que teoricamente uma Copa do Mundo de clubes já deveria acontecer há muito tempo. E aqui vai uma informação. Quando nasceu o Intercontinental, e foi meio com ideia do Real Madrid, né, lá atrás, nos anos 60, times de outros continentes queriam entrar na brincadeira. Falar, cara, eu acho que a gente tinha que botar time mexicano, time não sei o que e tal. Só que a Conmebol e a UEFA nunca quiseram, ficou sempre entre eles ali. Mas a vontade de aumentar essa disputa entre clubes no mundo, ela é antiga, do século passado. Mas demorou a acontecer. O primeiro esboço mais organizado foi em 2000, e aí depois a coisa não funcionou justamente por causa disso, calendário, questões comerciais envolvidas. Agora a coisa parece mais robusta, é muito dinheiro distribuído. Se chegar um time brasileiro nas quartas de final, cara, já vai valer mais do que o título da Copa do Brasil, em termos de... É papo de 70 e tantos milhões de reais a classificação. Então, assim, é insanidade, é muito dinheiro. E aí eu discordo da parada das carreiras, não sei o quê, porque você tem Eurocopa, tem Copa do Mundo, você vai ter sempre Olimpíada ali. O problema, eu não sei se tá nisso, o problema tá durante o ano, quando você tem um monte de data ali que talvez pudesse ser negociada. Na Inglaterra você tem 2 Copas, na França você tem 2 Copas, a Champions agora aumentou, os campeonatos nacionais são muito longos, né? E nem todos têm a mesma quantidade de time, né? Tem país, por exemplo, na Alemanha é um pouquinho menor, e tem outras soluções, não precisa acabar com um torneio que tem maior potencial para ser legal. Será que a saúde e o bem-estar dos craques vale menos que o lucro gerado por esse tipo de torneio?
Sim. Outro ponto importante. Até porque os craques só ganham o que ganham por causa do lucro que os torneios e os clubes dão, né? Não existe esse papo, ninguém joga no amadorismo aí, não. Todo mundo... E eles, os jogadores nunca ganharam tanto, porque também nunca jogaram tanto. Nunca teve tanto campeonato, e aí nunca teve tanto direito de transmissão, tanto patrocínio, tanto dinheiro envolvido. Isso vai pro bolso dos caras também. Se eles querem jogar menos, vão ter que abrir mão de grana, velho. Não tem como, ninguém é idiota de pagar. O jogador ganha 1 milhão de dinheiros. Aí tu vai falar, bicho, agora eu quero jogar 20 jogos a menos na temporada. Eu vou continuar pagando 1 milhão de dinheiros pro cara? Acho que não. A distribuição do dinheiro. Para atrair mais clubes, a FIFA está dando uma premiação absurdamente alta, recorde. Só que a maior parte fica com quem? Fica com os times europeus, que já tem fortuna. Daí os gigantes do futebol ficam mais poderosos. Você acredita que isso contribui para um futebol mais justo? Mas a questão não é essa, Ivan. Aqui nesse ponto eu acho que não é essa a questão. Ali, o papel do campeonato não é ser justo do ponto de vista de distribuição de grana. Eles tinham que dar mais dinheiro para essa galera porque eles não queriam jogar, pô. Você teve que convencer os caras a participar, fazer um agrado, porque para os sul-americanos e para o resto do mundo, isso se torna o campeonato mais relevante. Para os europeus, é a Liga dos Campeões. Como é que você compensa isso? Financeiramente. Daqui a 20 anos, 30 anos, pode ser que eles olhem para a Copa do Mundo de Clubes e falem, putz, pô, isso realmente é mais importante. Neste momento, não. E aí você vai negociando. Para você ter a marca Real Madrid no campeonato, você vai ter que tirar mais dinheiro do que para ter o River Plate, pô. Eu acho isso normal, não vejo problema nenhum. Aqui tudo por enquanto é uma lógica de mercado, que é o futebol que a gente se atrai, é o futebol milionário, é o futebol de primeira prateleira, que é um negócio. E nasceu como negócio. O futebol profissional é um negócio desde que o jogador começou a receber salário, pô. Ninguém tá lá fazendo favor. Mais equilibrado? A mídia internacional e algumas figuras super importantes, né, do futebol têm sido bastante críticas com esse torneio. O The Guardian, que é o jornal da Inglaterra, ele destacou os estádios vazios, o desinteresse do público. A BBC, o New York Times, apontaram críticas à FIFA por não expor mensagens antirracismo, que é um papel da FIFA, né? O presidente da La Liga, o Javier Tebas, disse que o torneio é desnecessário porque desorganiza completamente o calendário. E ele tem razão. O Jorge Valdano, que é jogador, falou que o torneio é um circo comercial focado apenas no aspecto financeiro. Ele está certo. No final das contas, essa nova Copa do Mundo de clubes aí da FIFA, ela nos questiona, ela nos força a fazer uma pergunta crucial. O que é mais importante? O dinheiro e o poder da FIFA? Ou a essência do futebol, a saúde dos atletas, o equilíbrio? Mas qual é a essência do futebol? A essência do futebol é você medir força, é competir. E assim o futebol foi se expandindo. Ele surgiu, os ingleses jogavam só entre eles. Aí começou a medir força com os escoceses. Aí você teve o primeiro jogo entre seleções, que é a Escócia e Inglaterra. Aí a coisa vai ampliando. Aí alguém resolve criar a Copa do Mundo. Aí cria a Copa do Mundo, que inclusive teve resistência de uma galera no começo. Era esse papo, não precisa, não sei o quê, né? E aí a Copa do Mundo é o que é. Depois você fala, pô, vamos fazer um torneio continental para medir força por aqui. Aí depois vamos fazer um torneio mundial. E assim vai expandindo. É essa a história da evolução do jogo, de coisas que nós somos apaixonados. O futebol não nasceu com todas as competições aí. A Liga dos Campeões não existia, a Copa do Mundo não existia. Você foi criando. Foi criando, umas acabaram, outras continuaram, umas aumentaram de tamanho. E assim vai. Então, assim, a essência do jogo é essa. Não é o futebol de várzea, né? Que o cara joga só por amor e no amadorismo ali, não é. Equilíbrio das competições e a paixão dos torcedores. A sensação que eu tenho é que a balança, infelizmente, está pendendo para o lado errado. Assim, eu acho que a balança pende para a grana já há muito tempo. E na Olimpíada é a mesma coisa, assim, também envolve... O cara trabalha a vida inteira para estar ali na Olimpíada. E se ele ganha uma medalha olímpica, ele vale muito mais. Né? Os patrocinadores vão mais num campeão olímpico ou num atleta olímpico do que num não olímpico. Aí você vai medindo força aqui, aí você vai criando competição em outras modalidades também. E vai ampliando o leque. Assim, é um negócio. É um negócio. Eu não consigo olhar pro negócio futebol e achar que isso só tem o lado negativo, nefasto, dinheiro malvadão.
E olha que assim, eu nem sou um cara que fica exaltando o capitalismo aqui, falando, meu Deus, sistema fantástico. Mas é o que a gente vive. E o futebol, enquanto esporte apaixonante, que gera ídolos, que faz as pessoas lotarem o estádio, é um futebol negócio. Você paga para ir no estádio, você vê transmissões que são caríssimas, patrocínios que são caríssimos, salários que são muito altos. A elite do futebol exige dinheiro. E é isso, assim, eu acho que qualquer outra coisa que não seja essa visão é um pouco romântica demais e utópica até. Eu entendo as críticas ao Mundial, acho que a questão do calendário é um ponto para se discutir. A parada da exaustão física dos jogadores é um ponto para se discutir. Mas esse debate já acontecia antes da Copa do Mundo de Clubes. Já existe uma exaustão independente da Copa do Mundo. O problema, eu acho que está em outro lugar e não na Copa do Mundo de Clubes, que vai tomar ali 25, 30 dias. Dito isto, um abraço para o Ivan Moré. Eu discordo do que foi dito aqui, mas eu acho legal que tem essa visão, até porque gera esse tipo de debate. E imagino que lá no post dele tem um monte de gente que concorda. Eu acho que a maioria discordou, mas eu vi um monte de gente que concordou. Talvez pessoas que não tenham o seu time no Mundial de Clubes. E aí realmente, ou você se rende e assiste como espectador, ou você fica puto porque seu time não tá lá e diz que o campeonato é ruim. Tem essa galera também. É nóis, hein?